Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias para uma meditação no livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. Nós vamos meditar ainda aqui rapidamente sobre algumas fases que nós cristãos passamos por nossas vidas e algumas vezes passam de forma batida, sem perceber. Aqueles que já leram todo o livro de Jó, conhecem a história desse servo. Mas no primeiro capítulo, Deus dá uma descrição perfeita de um servo quase que perfeito. Mas tem algumas coisas na vida desse homem que dá para trazer para nossas vidas, num aprendizado dinâmico e mais perto de Deus possível, espiritualmente falando. Vou ler aqui, os irmãos queiram acompanhar, capítulo 42 de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, disse também a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Meus irmãos, o livro de Jó, ele é muito restaurador. E é esse tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã. Restauração. Esse livro nos apresenta um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Um currículo quase que perfeito. Ele perdeu tudo o que ele tinha. Famílias, bens, a sua saúde. Mas ele manteve o topo principal do cristianismo, que é a fé. No capítulo 42 nós vemos esse desfecho da história.
Deus restaurou a sorte de Jó, mostrando que Ele é soberano. Ele é soberano a Ele e a quem é fiel a Ele. Muitas vezes nós passamos por provações que nós não entendemos. Muitas vezes nós abrimos questionamentos, indagamos a Deus o porquê disso, o porquê daquilo. Mas assim como Jó, nós podemos aprender que Deus tem um propósito maior, melhor, e no final Ele trará restauração. Bênçãos para aqueles que permanecerem fiéis. Esse é o princípio da nossa fé. A palavra de Deus diz no versículo 2: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, pode ser frustrado. Após todo o sofrimento, Jó finalmente reconhece que Deus é soberano sobre seus planos, e tudo o que ele fizer é inescrutável. Permanecerá fiel naquilo que Deus assim quis. Muitas vezes, há algumas questões que a gente não vai conseguir compreender na nossa passagem nesse mundo, mas as suas ações, as ações de Deus estão além da nossa compreensão. Então esse livro todo, ele põe por terra alguns questionamentos que muitos nos fazem. Algumas vezes os irmãos devem ter passado por isso, quando nós vemos relatos de guerras, mortes de inocentes, crianças sofrendo, doenças incuráveis. Algumas pessoas questionam: cadê o seu Deus? Deus existe? Por que Ele não age? Aí a gente fica muitas vezes sem resposta. Lendo o livro de Jó e no desfecho do capítulo 42, nós vemos que Deus trata a pessoa e não a causa. Ele trata o indivíduo e não a comunidade em si. Ele ama todos, mas é o indivíduo a quem ele trata. É particular, é seu. Nós não vamos conseguir compreender alguns acontecimentos. As ações de Deus estão além das nossas compreensões. A resposta de Jó não foi um pedido de explicação. Todo o livro de Jó há algumas indagações, mas nenhum questionamento sobre a ação de Deus. É uma atitude de humildade, é uma atitude de submissão, e algumas vezes falta isso para nós. É ser mais espiritual do que ser material. Veja que Deus restaura primeiramente a sua alma, depois os bens materiais. Ele reconheceu que ouvir a voz de Deus é diferente de experimentar Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É uma vida espiritual mais íntima, mais aos pés do nosso Deus. Não é aquela falação da boca para fora, não é aquela fé superficial, não aprofundada. Maturidade espiritual. Às vezes nós passamos pela nossa vida 10, 15, 20 anos, 30 anos dentro de uma igreja, ouvindo, cantando, lendo, orando, participando, mas ainda somos imaturos na fé. Somos fracos na fé. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Deus mudou a sorte de Jó. E aqui entra uma parte principal da nossa vida com Deus. Após reconhecer a soberania de Deus, Jó recebe a restauração. E qual que é essa parte? A intercessão pelos outros, a intercessão pelo próximo, por nossos irmãos. Deus repreendeu os amigos de Jó por falarem coisas erradas sobre ele. E a gente vê muito disso hoje em dia. Pessoas tentando levantar uma teologia falsa sobre os acontecimentos que fazem parte da nossa vida. Nós não estamos imunes a enfrentar decepções, nós não estamos imunes a enfrentar dificuldades, provações. Nós somos cristãos e sabemos que a parte da provação ela vai fazer sempre parte da nossa vida enquanto estivermos nesse mundo. Jó intercedeu por eles, mostrando um coração perdoador e fiel. Aí entra uma pergunta:
Os 3 amigos de Jó eram realmente amigos de Jó? Parando, olhando e lendo, nós entendemos que eram sim. Não é qualquer amigo que fica 7 dias, 7 noites, ao lado de alguém que está no pó, no sofrimento. Eram amigos. O problema deles foi que eles inventaram uma teologia sobre o sofrimento de Jó. Jó, você pecou, e assim foi. Uma teologia falsa. Nós ouvimos muito disso. Quando Jó orou por seus amigos, Deus restaurou tudo o que havia perdido. A intercessão pelos outros nos leva à nossa própria cura e restauração. Ficamos melhor quando nós oramos pelos outros. Então, quando você vê no boletim o nome de algumas pessoas pedindo oração, cita pelo menos um nome daquela pessoa. Você vai se sentir aliviado. Você vai se sentir curado. Você vai se sentir melhor. A intercessão seria um dos critérios para ser um cristão autêntico, verdadeiro. Interceder pelos outros. Foi o que Jó fez. Mudou a sorte de Jó. Deus recompensa a fidelidade. Ainda que as provações sejam mais difíceis para nós, é bom orar para o próximo, pelo próximo, em favor do próximo. Coloque o nome de alguém em oração. Interceda. No versículos 11 ao 17, diz: e assim abençoou o Senhor, no versículo 12, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Então aí nós temos uma frase talvez de efeito, muitos pregadores usam, que Deus não tira nada de você para não dar algo melhor. E isso é real, é verdadeiro. Tudo que você acha que perdeu, Deus recompensará. Talvez não nessa vida, nós sabemos disso. Deus não apenas restaurou a Jó, mas lhe deu em dobro tudo o que possuía. Ele recebeu bens materiais em dobro. Mas o mais importante foi a cura emocional e espiritual. Deus lhe concedeu novos filhos e uma vida longa e próspera. Jó morreu satisfeito, em paz, sabendo que Deus era fiel. Os versículos 12 em diante mostram a duplicidade de bênção material. Jó já havia sido curado da sua crise espiritual. Ele já havia sido curado emocionalmente. Agora ele recebe seus bens materiais em dobro. Nascem 7 filhos e 3 filhas. Não são os mesmos que ele teve lá no início, mas Deus deu de volta. Mas espera aí, não foi em dobro, né? Tinha que ser 20, seria o dobro. É a única coisa que a Bíblia menciona que não foi em dobro. Mas na nossa vida nós sabemos, 7 filhos, 3 filhas que se foram numa tragédia. Vieram 7 filhos, 3 filhas numa restauração. E onde estão os outros 10? Estão no céu com Deus. Então ele recebeu em dobro sim. E ele reencontrará em dobro sim. Deus permite passar por muitas aflições. E o entendimento que nós temos é que quando nós passamos por certo sofrimento, que talvez seja o mais dolorido da parte de Jó, foi perder seus 10 filhos naquela tragédia em um único dia. Mas nós sabemos que nós não perdemos, porque nós só perdemos aquilo que nós não sabemos onde está, não é? Nós sabemos onde estão os nossos entes queridos, aqueles que se foram. Então nós não os perdemos. E Jó entendeu isso quando recebeu de volta 10 filhos. Deus sempre tem o melhor para nós, meus irmãos, no final da jornada. O tempo de sofrimento não define a nossa história. Nós vamos passar por sofrimento, faz parte. A fidelidade de Deus, sim, define a nossa história. Porque muitas vezes nós achamos que somos fiéis o suficiente, mas nós falhamos quando nós questionamos ou enfraquecemos na fé. Deus é soberano, tem planos que vão além da nossa compreensão. Nossa fidelidade em meio às provações nos traz uma restauração de fé e de esperança. O dia de hoje
talvez não, né? Nunca mais vai voltar. Hoje é 30 de março de 2025. Esse dia nunca mais vai voltar na história. O de ontem nós não vamos recuperar mais. Então por que viver o ontem? Vive hoje, tem esperança com o amanhã. O amanhã nós não sabemos o que vai acontecer, mas a data de hoje é para nós vivermos. E é isso que Deus deu a Jó. Uma restauração plena, perfeita, espiritual, emocional, física e material. Tudo isso Deus retornou a ele. Pela fidelidade de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do nosso Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você, meus irmãos, está passando por momentos difíceis, nem sei como que você entrou nesta manhã aqui, o que você trouxe no seu coração, deixe aos pés da cruz. Traga aquilo que você quer para a sua vida, mas não leve daqui aquilo que você não quer. Em todos os sentidos, nós vivemos numa comunidade, nós falhamos, nós erramos, e algumas vezes nós levamos mágoas, rancor, algumas coisinhas que atrapalham a nossa comunhão com Deus, que não são boas para a comunidade. Então traga diante de Deus aquilo que você deseja, seja bênção aqui. Agora o que você leva daqui é para a sua vida, então leva o melhor daqui, leva Jesus no seu coração. É para Ele, é por Ele que estamos aqui. Ele é o centro de tudo. Que essa mensagem, meus irmãos, seja renovadora, que fortaleça a sua fé e que tenha esperança de ser restaurado em todos os sentidos da sua vida. Sofrimento físico e emocional faz parte da nossa vida, nós vamos passar por isso. Sensação de abandono e solidão pelos homens, sempre. Nós vamos ter um momento ou outro sentindo abandono, sentindo solidão. Reconhecimento da fragilidade humana. Nós devemos reconhecer que nós humanos somos frágeis. Mas clame por misericórdia, por restauração e seja fiel quanto a Jó foi. Perdeu seus bens, sua família, sua saúde e Deus restaurou pela fé, pela fidelidade. Olhando todo o contexto do livro de Jó e da vida desse servo, eu poderia dizer que ele é o abençoado, porque Deus depositou nele algo que ele poderia depositar em nós. Ele deixou o diabo agir na vida de Jó, confiando que Jó não o questionaria, não o pecaria contra ele. Fidelidade. Deus estende uma ficha maravilhosa de um servo de Deus. Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. É essa ficha que nós deveremos ter, é esse currículo que nós devemos ter. É difícil, mas Deus é com nós. E aquilo que você acha que perdeu, Deus restaurará, Deus devolverá em dobro. Confie nisso, creia nisso. Que a esperança de nossos dias sejam melhores. Nós passamos por momentos difíceis, muitas vezes de perseguição, nós vemos tantas tragédias, e onde está Deus? Fica a pergunta para a gente. Fidelidade a Ele, não questionamento, não peça explicação, não vai ter entendimento de algumas coisas, porque Deus, Ele age no indivíduo, na pessoa, e não nas circunstâncias. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê saúde espiritual. Amém?